responder a isto. A pessoa não me fez nenhuma pergunta. Pôs em causa os episódios. Isso aquilo representou uma violência de tal maneira que mobilizou os vizinhos, as pessoas, em grupos. Mobilizou. Aquilo não foi uma violência apenas social e política, foi uma violência total. Aquilo representou, podia representar um foco de colapso da cidade. Mas eu acho que esse é um léxico do poder. Não, mas posso aplicar o termo de violência. Sobrepor a voz. Diz. Portanto, aquilo representou de tal maneira que foi muito difícil de racionalizar e estranhamente, muitos filósofos proeminentes, eu dei o exemplo do Zizek, mas não é o único, tiveram dificuldade em explicar essa violência, uma violência de tal maneira que, como é que as pessoas reagiram? Não foi só o Estado, as pessoas ficaram extremamente atemorizadas, porque a violência foi não apenas contra o Estado, foi contra as pessoas, os bens dos vizinhos, dos próximos, alguns bens de familiares das pessoas que estavam a queimar carros todos os dias. Estavam a queimar os próprios carros. A imagem de violência é o problema da irracionalidade, do que é que resulta desse ato ou não. Mas é isso. Ou querias dizer? E agora quem é que tem mais alguma coisa? Portanto, creio que me perguntou acerca da responsabilidade humana e acerca da breve... A responsabilidade conjugada com o conceito soberano para o indivíduo. Do breve quadro que ilustrei. Aqui o que se pretendia era pegar na noção de que na pós-modernidade realmente perde-se a concretude das coisas, quer dizer, nada mais é concreto, a relação entre tempo e espaço cada vez mais volátil, cada vez mais reduzido. E, portanto, há aqui a predominação, sobretudo, da individualidade sobre o coletivo. Daí podermos... Eu aqui até dizia ao lado que o termo individualismo ali estava pejorativamente. Exatamente no posto. Sim, mas daí a subjetividade ser cada vez mais fraccionada. E daí a pergunta e daí também a responsabilidade. Portanto, neste sentido mais subjetivo, mais volátil, mais fraccionado, se poderá perguntar, quer dizer, poderá o homem, portanto, viver num mundo fragmentado e ainda se falar de valorização do humano, ou seja, daí a responsabilidade. Qual a fronteira que se poderá estabelecer neste sentido entre o humano e o próprio imediatismo? Quer dizer, neste sentido, a experiência deixa de ser pura porque passa a ser mediada. A responsabilidade vem precisamente na pós-modernidade, neste caso, com o mediatismo e com a forma de projeção da imagem, como eu recordo-me ter falado acerca deste frenetismo pelas imagens cada vez mais violentas, e o que sucede é, tendo em conta que a primeira, o pressuposto será consciencializar o homem, consciencializar-nos da violência, o que acontece é que com esta saturação da imagem cada vez mais violenta e um modo de a apresentar, um modo de a projetar, torna-nos sem reação, torna-nos saturados. Daí a responsabilidade do homem perante o modo de projeção da imagem. Quer dizer, se queremos, de facto, essa consciencialização ética, essa consciencialização moral, tendemos cada vez mais a aproximar-nos para o reverso da medalha, que é essa não consciencialização, dada este frenetismo, esta desilusão na ilusão. Não sei se me faço entender. Eu não sei se respondi, mas creio que... Parece-me que quer dizer, o responsável é mais responsável de um coletivo, digamos, da sociedade em si. Não, porque o individual transpõe-se para o coletivo. Portanto, só as duas juntas, porque o coletivo forma-se a partir do individual.
soma deles todos, a soma desses fragmentos que gera um coletivo. Mas para haver um coletivo Mas era a questão que eu tinha ao alemão. No alemão, o coletivo é uma entidade que é muito logicamente anterior. Posso responder? Ah, Não, é que, sim, evidentemente que há a famosa posição que é um historiador, Tönnies, que inventou isso no século XIX, em alemão, entre Gemeinschaft e Gesellschaft, a comunidade e a sociedade. Evidentemente que havia um motivo ideológico que estava por trás, que era a oposição do mundo germânico contra o mundo romano, grosso modo. Portanto, a oposição norte-sul, um império contra outro império. Quando está a dizer que os alemães pensam em termos de coletivo, eu penso que é um motivo muito ideológico. Eu não estou a dizer que penso, estou a dizer, eu confronto isso como o oposto, digamos, ao indivíduo emancipador, e, portanto, um projeto possível. Os primeiros pensadores do indivíduo, a individualidade emancipada, foram precisamente os alemães. Sim, sim. Durante o idealismo, até figuras de individualismo extremo, como, por exemplo, Max Stirner ou o próprio Nietzsche, evidentemente. Sim? Portanto, quando um Stirner pensa o único, ele está a literalmente reduzir a totalidade ontológica a uma única entidade, que é a pontualidade do meu eu. Eu, Max Stirner, Wilhelm Johann Schmidt. E nada mais. Portanto, o egoísmo como princípio primeiro da ontologia stirneriana. Relativamente ao sentido como aquilo que definiria o homem como ser religioso, eu estou de acordo, desde que falemos como Cícero. Ou seja, desde que na etimologia da palavra religioso não enveredemos pela filologia, digamos, romana ou, digamos, sobretudo, romana no sentido dos estados pontificais, ou seja, do cristianismo, que é de religare, ou seja, o laço das criaturas criadas por Deus, mas na etimologia que propõe Cícero, que é relegere, ou seja, voltar a ler. Voltar a ler significa ler mais do que uma vez. Ou seja, fundamentalmente, é um princípio hermenêutico, que é aquilo que permite aquilo que estamos a fazer agora, que é reler o discurso do outro e enverdar. Mas o ler não é no sentido de unir? Não, é que legere. Porque esse é não é L-I. Ligare é ligar. Mas o religioso, no geral, invoca essa fonte, digamos, filológica para justificar, digamos, a dimensão comunal, digamos, da vivência coletiva. Isto é a leitura mais comum, que tem 2000 anos, que tem, 1800 anos, que vem da tradição cristã. Mas Cícero surgiu antes, sim, usava relegere, de religioso, no sentido de voltar a ler. Ou seja, aquilo que ele fazia sobre as suas obras de filosofia, de literatura, etc., que tinha na sua casa e que fundamentalmente correspondia à definição clássica, ou seja, antiga, romana, de cultura. Cultura, não no sentido moderno, mas no sentido de cultura latina, que é voltar a ler, ou seja, entrar em diálogo, alimentar o diálogo com os autores da tradição que ele fundamentalmente identificará como filosófica, no sentido lato dos antigos. Portanto, é mais nesse sentido. Agora, relativamente à pergunta, será que estamos mergulhados no pensamento mágico? O pensamento mágico também... Eu tenho 2 psicanalistas, portanto, vou dizer as neiras, me podem corrigir a qualquer momento. Mas o pensamento mágico em Freud é também, fundamentalmente, a realização do desejo, sem nenhuma mediação. Seria uma espécie de ordem do fantasma. A realização daquilo que é o objeto do desejo. Isto seria um pensamento mágico, sem que houvesse uma oposição que contraria a realização do desejo. O problema aqui é que sabemos que Freud, ao lado do desejo, da pulsão, de todo o dispositivo pulsional, lhe opõe aquilo que ele chama
ideia mais cruel, que é o princípio de realidade. Então, o princípio de realidade não é aquilo que o físico no seu laboratório do CERN estuda. Não falamos da mesma realidade, evidentemente, que é o objeto de estudo dos físicos, dos químicos, etc. Não é uma realidade objetivável como tal, não é uma pedra da calçada. O princípio de realidade é, fundamentalmente, um princípio, ou seja, é um objeto, um produto da própria elaboração do pensamento freudiano. De modo que, quando eu estou a dizer, estamos no âmbito da representação, do simbólico, etc., etc., eu estou a insistir num legado que é fundamentalmente kantiano, que é dizer, nós não conhecemos as coisas em si, ou seja, as coisas tal como Deus idealmente as teria criado, mas só a podemos apreender a partir das condições de possibilidade da sua apreensão. Isto implica que, por exemplo, as condições mínimas de possibilidade de compreensão daquilo que me está a dizer é falar uma língua comum, que seria o português, e ter referências conceituais, representacionais, comuns, para que eu possa, pura e simplesmente, tentar captar a sua intenção de significação quando me dirige uma pergunta. Isto é da ordem do simbólico, isto é da ordem da representação, mas isto é do real. E isto é que constitui a realidade da nossa interação, que não é fictícia, que não é fantasmática, que não é... Não se reduz a interações entre pessoas. Diga? O mundo não se reduz a interações entre pessoas. Não. Olha, quando eu como uma banana, é bem real. Sim. Mas Não é do simbólico. Mas É alimentar. sim, mas repare que banana, por exemplo, não estava... e ali eu vou apontar para Marx. Quando diz a cerejeira, quando escreve em Londres, diz esta cerejeira que eu vejo, a árvore que eu vejo da minha janela, parece ser o mais natural, entre aspas, o mais real possível. E ele diz não, porque esta cerejeira não é uma árvore nativa de Inglaterra. Foi trazida pelos portugueses que a trouxe do Japão. Portanto, isto é um produto, um artefacto, uma árvore artificial, entre aspas. É o produto de uma atividade humana. Portanto, a própria banana, a relação que eu tenho com a banana é mediada, por exemplo, pela representação que eu tenho da banana. sim, mas isso ao fim e ao cabo é aquilo que eu disse. Deixa-me só acabar. Mas a atividade humana não torna uma banana artificial, só se fosse de plástico. Não, mas eu É não porque eu apreendo. como é mesmo a banana. Tudo bem, mas eu É não discuto naturalíssimo. da realidade da banana, que é real, do caráter natural da banana. Mas o modo como eu apreendo a banana é diferente de, por exemplo, a maneira como um brasileiro vai aprender uma banana. Ou, Mas não chega a ter apenas uma teoria da apreensão. Bombas atómicas em Hiroshima, ok, as pessoas fizeram as apreensões que fizeram, elas se puderam, algumas não subjaram vivas. Mas nem tudo se passa no humano no nível cognitivo. Parece-me que está a reduzir tudo ao nível cognitivo. não. Portanto, o seu discurso Atenção, é um discurso representacional não é cognitivo. Eu não estou a fazer filosofia da mente. representacional cognitivo, ok. Nessa área intermédia. Mas há E outros aquilo que níveis. Há outros níveis da ação humana. Como, por exemplo? Bombas atómicas em Hiroshima. Sim, mas Sim, é um produto... É um milhões de sírios a caminharem pela Bósnia e a morrerem no Mediterrâneo. Tudo o que eu disse é muito atual. Sim, mas E não tem nada a ver com filosofia. Tem a ver com a maldade dos homens. Sim, ok, mas temos que Que é um pensar... assunto diferente. Ok, mas aquilo que é a realidade da maldade humana a captamos através, por exemplo, do sentimento de escândalo, de horror, de estupefação que sentimos vendo aquilo que acontece, por exemplo, com os refugiados. Crítica simples de não aceitação daquilo. Sim, mas não é natural. Se fosse natural, toda a gente reagiria. Há múltiplas mediações em relação... Posso só fazer um reparo? Só um bocadinho, é uma pergunta. Já agora, Essa palavra natural não tem interesse nenhum, quer dizer, são daqueles chavões que as pessoas passam a vida a usar para não irem ver onde é que se dói o sangue, onde é que cai o sangue, onde é que morrem pessoas, onde é que alguém está a brutalizar alguém, onde é que se estão a pôr bombas, que banco é que está a ser roubado. Portanto, podemos passar para o nível das grandes palavras, com letras grandes.
e sobretudo isolá-las, que é o pior de tudo. Eu tentei dizer aqui que, ok, indivíduo sim, desde que o indivíduo seja corpo, animal, natureza, Tem uma natureza. sociedade, cultura, 5 ou 6 coisas ligadas. Ligadas. Curso funcional, sim. Que, aliás, era esse reparo que eu fazia é muito breve. Não, desculpa. Agora até o quando referiu à ontologia de Skinner. Já agora, sem querer complicar muito, mas a ideia é tentar descomplicar um pouco neste momento, até porque estamos um pouco cansados, mas eu acho que seria interessante, só para ajudar aqui ao debate, introduzir primeiro uma diferença, por exemplo, Lacan acho que aqui é crucial. Ele faz uma diferença entre a realidade e a real. E a realidade tem mais a ver exatamente com isso, ou seja, com a ideia, até pegando no exemplo da banana, de facto não é só a questão da percepção, mas é todo o contexto. Quer dizer, comer uma banana não é uma coisa natural, não é uma coisa... pode querer dizer muitas coisas diferentes. Até chamar banana a alguém. Alguém não é? Quando nós dizemos que... Sim, uma mudança de já é de registro. Mas nós usamos esses termos. Quer dizer, às vezes o próprio contexto muda, portanto é só para desnaturalizar. E a banana é um símbolo. Eroticamente, para desnaturalizar um pouco a banana. Portanto, de certa maneira, o que, pegando um pouco quase no exemplo de Kant, de certa maneira, a realidade tem a ver com isso, ou seja, com essas condições de possibilidade. Ela já é informada, de algum modo, por uma série de condições de possibilidade. Em termos lacanianos, eu procurei dizer até na minha comunicação que ela está sempre mediada pelo simbólico e pelo imaginário. Aí se diferencia do real, exatamente. E, portanto, Lacan faz essa diferença entre a realidade. Ele vai mais longe, digamos, num modo próprio. Ele diz que a nossa realidade é sempre mediada pelo fantasma. Bom, mas sem entrar nessa especificação, há essa dimensão imaginária e simbólica que medeiam o real. O real é outra coisa. O real teria mais a ver, embora não seja isso também, mas teria mais a ver com a tal coisa em si de Kant, que de certa maneira escapa, resiste a essa apreensão. Exatamente. Está fora. E, portanto, de algum modo, de um certo ponto de vista, eu diria, nesse contexto, Lacan é muito kantiano. Por outro lado, só mais uma chega. Aliás, é um texto que nós, num grupo que temos, estamos a ler ao pé da letra muito exaustivamente este ano, que é um seminário, Lacan, como sabe, tem imensos seminários, é o seminário 18. Eu vou dizer em francês: d'un discours qui ne serait pas du semblant. O que é que isto significa? Podíamos dizer, de um discurso que não fosse da aparência, ou de faz de conta, ou de... Não é possível traduzir imediatamente só com uma palavra isso. O semblant pode ser... também tem semelhança. Exatamente, pode ser, mas também no sentido de faire semblant, por exemplo, fingir, por exemplo, ficção, etc. Ou seja, de certa maneira, o que é o semblant? Voltamos mais uma vez à ideia do imaginário simbólico. E, inclusivamente, eu, nesse seminário, chego a dizer, a própria natureza é do semblant. Quer dizer, ela própria já está enquadrada também no semblant. Ou seja, não há coisa em si. Exatamente. Exatamente. E essa ideia, aliás, acho que tinha referido exatamente, uma certa nostalgia pela natureza peca exatamente por não saber isso. Isso, só para responder muito rapidamente, aquilo que eu queria dizer é que, evidentemente, eu situo o meu discurso numa certa tradição, que é a tradição da minha formação, que é de filosofia, e é por isso que eu fiz referência a Platão, que somos todos bichos tetranetos de Platão. Pelo menos em filosofia temos esta... Não conseguimos matar o pai, tentamos de múltiplas maneiras, gerações de filósofos não conseguiram. Mas a ideia aqui é tentar sair da metafísica, que hoje em dia sabemos que não é possível sair da metafísica, porque a metafísica é a própria condição de possibilidade de pensar, de sair da mesma, é, de uma certa maneira, fugir ao imperativo platónico de pensar entre o real, a ideia, a essência, por um lado, e o singular. O singular é o semblant. Sim, o semblant não é the real deal, não é a coisa em si. Não é aquilo que deveríamos conseguir apreender, não é a coisa mesma a qual aspira a descrição fenomenológica de Rousseau, por exemplo, contemporâneo de Freud. Portanto, se pensarmos entre estes dois polos, o semblant, o simulacro, a ficção, o fingido e
a coisa mesma, o real, a coisa em si, etc., etc., estamos condenados. Já à partida, as possibilidades do pensamento são condicionadas. Sim? Até, mas isto vocês podem responder, uma possibilidade de terapia, por exemplo, é muito condicionada também. Toda a questão do sintoma e da sinceridade durante uma terapia, sim? Será que aquilo que você diz corresponde a uma intenção de significação real ou não? Não, evidentemente, porque aquilo que o trabalho da análise é precisamente ver nos interstícios das coisas que escapam, daquilo que está por detrás do semblant, daquilo que aparece, que se manifesta. Acaba uma interpretação. Sim, mas o problema é que a interpretação não se sobrepõe a um real que seria real independentemente da interpretação. Eu já agora, só para precisar um bocadinho isso, o real, quando eu digo o real em termos psicanalíticos e especificamente lacaniano, não é o real no sentido filosófico, apesar de tudo, é porque ele é pulsional. Ele é relativo à pulsão, para usar o termo de Freud, e Lacan retoma as coisas em termos do que ele chama de jouissance. Ou seja, há um real do gozo, há um real do sintoma, há ali um real em jogo. E aliás, toda uma análise, não pode haver interpretações, isto, aquilo, mas isso ainda é da natureza do semblant. Porque tudo aquilo gira em torno de um real. A circunscrição desse real é absolutamente fundamental. Porque a pulsão ninguém a viu. Embora não possamos dizer que não existe. Mas só atua sintoma, sim, claro, etc. Mas atua no corpo sob a forma de sofrimento. No corpo e na mente, ou seja, o sujeito não é uma coisa que apenas exista. Isso não é da natureza do semblant. Ou seja, quando um sujeito sofre, ele sofre mesmo. Não finge que Eu um bom histérico. Exato. Um bom histérico eu fazer tudo. É que já teria uma hora de sofrimento, sim. 50 minutos de sofrimento seguidos. Não, mas há uma dimensão de sofrimento. Claro que poderíamos aqui basta fazer uma coisa mais. na sua própria histeria para que se possa sofrer. Mas cada um tem a sua. É os tipos de homem que Freud fala aqui, o neurótico, o obsessivo, o narcísico. Eu penso que estamos de acordo que não há pulsão em si. Não podemos dizer vamos aprender a pulsão como tal. A pulsão é aprender das suas manifestações, das suas traduções, dos seus sintomas. Senão, não podemos. Há uma dificuldade da linguagem quando nós não separamos o conceito da coisa. A pulsão é um conceito. Portanto, a pulsão, precisamente, não existe. A única coisa que existe são impulsos. Os observáveis, aliás, Freud dele, são impulsos. E não há corpo humano que não tenha uma regulação baseada em impulsos. Impulsos ligados com a fome, com a sede, com o sono, com o sexo, com a agressão. Pulsão é um conceito. Portanto, nós não podemos observar uma pulsão, é um conceito com um sistema teórico só. Acaba aí. Porque a pulsão existe precisamente a interface entre a dimensão estritamente biológica e uma outra ordem de real, que seria a sua tradução como significação. Não. A pulsão é um arco, do tipo arco reflexo, que tem dois polos do lado do corpo e dois polos do lado da sociedade ou do mundo externo. Que se chama fonte da origem, intensidade da opressão, objeto e alvo. O objeto, quando uma criança mama na mãe, o objeto é a mãe, está fora dele e do mundo interno e das significações dela. E o alvo é a saciedade da fome. Enquanto que a pulsão, enquanto intensidade e origem, são puramente biológicas. Os biólogos que arranjam uma maquineta começam coisas desse género nas tensões do corpo. E é possível, com certeza. Mas, portanto, a pulsão é um conceito construído, como todos os conceitos, é redundante dizer um conceito construído, é um disparate até, é um conceito e é um conceito que articula um processo. O que é importante para mim, eu faço terapia há 30 anos, mas não me interessa nada a terapia. Não sou um clínico, nem quero ser um clínico, detesto a indústria da clínica. Mas gosto muito da indústria da teoria. Ok? Estamos no tempo da indústria da teoria. Eu gosto da indústria da teoria, cá como o meu feitio é um quarto tipo de homem, o homem teórico que está aqui. Mas de qualquer maneira, o que é importante em Freud, e as pessoas não falam, é que a maior parte dos conceitos de Freud são conceitos processuais e referem-se a processos, coisa que eu digo aqui muitas vezes.
A única coisa que eu queria dizer é que a pulsão não é meramente biológica, não é redutível a... Mas o Freud diz isso. É o Freud que o diz. Então, tem 1915, as pulsões e as suas vicissitudes. Tem 4... Pulsão quer dizer necessidade ou resposta à necessidade. Então, Pulsão tem 4 conceitos especificadores. produção- Fonte ou origem, intensidade ou pressão. como é que objetivo. é a cultura, então? A cultura é um conceito, a cultura não existe. Não existe ainda. Não, a cultura é um conceito. Agora o que é que queres saber? Como é que todos os processos de sublimação podem ser desconectados da pulsão, então? Não são desconectados da pulsão, são dados de alvo, é o que Freud diz. Portanto, desde que mude o alvo como sendo o corpo, mama da mãe, abraço, corpo, sexo, agressão, partes chapadas, envolvimento corporal, e passa a rezar ladainhas à Nossa Senhora, já sublimou. Pronto. Mudou o alvo. Já não é para bater, já não é para abraçar, já não é para fazer filhos, já não é corpo, já não é direto. Mas há uma dimensão pulsional nesta... A sublimação é pulsional. Bom, É uma das formas superiores do processo pulsional derivado mas para a produção de mais homem. Ou mas seja, há uma espécie de... como o mundo não nos metabases serve, ali. Há um salto entre a pulsão que é do peito da mãe à ladainha a da... pulsão não é de peito da mãe, a pulsão é da boca do filho. Já agora só, só sobre a questão do Vai real. lá, vai lá que eu estou, agora quero ouvir. Sim. Você falou já. Se for de falar. Pá, Eu falei muito também. Não, está dentro dessa questão. Nós corremos o risco de ficar aqui. eu queria ouvir o que é que diz lá. Da pulsão da boca para o peito a boca para a ladainha, há uma transformação da natureza da pulsão. Não. Não. A sua O qualidade... princípio de realidade para Freud quer dizer substituição ou adiamento. Não tem a ver com real nenhum. Ok. O princípio de realidade de Freud é um princípio de realidade social. Social, não real. Tem a ver com coisas do mundo. É a questão da substituição que me interessa aqui. Mas a parte de substituição e adiamento são os dois critérios da passagem do prazer à realidade com o sacrifício da autonomia da criança que vai construir o super-ego para lixar o pai, para tirar a autoridade ao pai, não sabe nada porque Deus, a lei dizem que tu nem sequer cumpres a lei do pai, mas aí... Olivier, o reparo que eu estava a fazer é que quando você disse do único, não é? O Marx Rina, o problema é que Não é? a ontologia dele. Lamento imenso. Olha, para, Temos aqui a